estava sobre ele. Ele amou o mundo inteiro e se entregou na cruz. Desprezou a si mesmo para nos salvar, e ele tanto nos amou. E o sangue derramado eram gotas de amor, salvação, perdão e redenção trazidos a nós. Foi abatido como um cordeiro em silêncio, mas ressurgiu como um leão. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá, que ruge contra o inimigo e sempre reinará. Quem é que poderá deter o nosso Deus? E ele ruge, e ele ruge.
Espírito Santo, toda a glória, Senhor, e honra seja dado a Ti. Ó Deus, vem com o milagre do Senhor, ó Deus. Vem com o agir, o mover do Senhor sobre este lugar. Quantos pedidos, ó Pai, quantas orações estão sendo feitas nesse momento, Pai. Quantas coisas, ó Deus, cada um de nós aqui temos, ó Deus, desejado diante do Senhor. Uma vitória, Deus, ou vitórias. Ó Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante do Senhor nesta noite. Pai eterno, nós nos rendemos a Ti, Pai. A Ti seja a glória, Deus, a Ti seja o louvor. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada família aqui ajoelhada, cada família, ó Deus, representada, ó Deus. Seja, Deus, qual for o pedido, Deus, eu quero colocar diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que está aqui agora sondando as mentes e corações. Se por algum motivo o nosso pedido, Deus, não for o melhor, ó Deus, que o Senhor venha moldando-nos, ó Deus, e mostrando o que nós precisamos pedir ao Senhor, Pai. Fala comigo, Jesus, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, ó Deus, eu quero ouvir o Teu mover. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, Deus. Existem várias igrejas aqui em Joatuba que estão se reunindo nesse momento. Existem outros pastores, pastoras, missionários, irmãos em Cristo, que também estão com o mesmo propósito, Deus, de buscar a direção do Senhor. Vivemos num país livre, ó Deus, onde muitas vezes usamos a liberdade, ó Deus, de forma indevida. Estamos num país, ó Deus, onde graças ao Senhor, não temos o medo, ó Deus, de sermos bombardeados a qualquer momento, de perder um filho por causa de uma arma, de uma bomba, ó Deus, que está sendo jogada contra um outro país. Ainda que haja criminalidade, ainda que haja problemas e lutas para ser vencida. Ninguém saiu de casa aqui, ó Deus, com medo de uma guerra física, apesar de vivermos, ó Pai, diversos problemas. Quero colocar as igrejas, ó Pai, que estão aqui na cidade de Joatuba, ó Pai. Ó Deus, muda a nossa cidade, a começar da minha casa, do meu lado, do meu quarto, da minha vida. Ó Deus, muda, meu Deus, a nossa história, Santo Deus. Espírito Santo, eu lhe peço, ó Deus, neste momento, Senhor, que o Senhor venha sobre nós neste lugar, Pai. Vem, Jesus. Eu quero pedir, meu Deus, nesta hora, Pai, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia. Ó Deus, onde acho que já faz quase 20 dias que eles estão ali em guerra. Quantas pessoas já morreram, ó Deus, estão para morrer. Ó Deus, eu quero colocar, ó Deus, a saúde, a vida dessas pessoas, ó Pai. Quero pedir, ó Deus, por Joatuba, Senhor. Que haja paz em nossas casas, ó Deus. Que haja paz em nosso lar. Restaura, ó Deus, as famílias, Senhor. Restaura, ó Deus, os lares. Restaura os corações, ó Deus. Estamos aqui de joelhos, ó Pai, porque não somos ninguém sem o Senhor. Estamos de joelhos, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que não somos nada e ninguém. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, Pai. Glorifica o Teu nome através de nossas vidas no trabalho, Deus. Dá vitória no trabalho, dá vitória na escola, dá vitória na vizinhança, Deus. Dá vitória na área da saúde, Pai. Dá vitória na vida financeira, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, verdadeiramente salvos pela graça do Senhor. Vivendo em comunhão com Cristo, ó Deus. Que haja paz em nossos corações e nossas casas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, muda a cidade de Joatuba, Deus. Livra-nos de todo mal, ó Deus. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ó Deus. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, ó Deus, que esse dia, esse restante de dia seja abençoado. Que esse ano de 2022 seja ano de vitória. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, sobre nós, dando vitória, Pai. Ó Deus, eu quero colocar também diante do Senhor os que estão enfermos, os que estão doentes. Vem cuidando dos corações, ó Pai, de cada um. O Senhor sabe a luta, o desejo de cada um aqui, Pai. Vai de encontro, ó Deus, a cada palavra, Deus, aqui nesta noite. Fortalece o cansado, Pai. Dá vida, Deus, a cada um nesta noite. Quero colocar diante do Senhor também, meu Deus, a palavra que vamos ouvir, que o Senhor fala conosco. Pai, para a Tua glória e honra, transformando nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos.
Vontade de orar mais, né? E nós precisamos continuar nesse propósito de oração. Ontem nós estivemos aqui orando, de 6h30 às 7h30 da manhã. E precisamos e devemos continuar nesse propósito em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Primeiramente, vamos abrir em Salmos 139, versículo 23 ao versículo 24. E o título da mensagem nessa noite, título da mensagem dessa noite é Motivação que vem do alto. Vamos falar juntos? Motivação que vem. Irmãos, eu gosto sempre de definir, de entender o que cada palavra significa. O que significa motivação? Segundo o dicionário, motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. A motivação é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Todos nós, irmãos, de alguma maneira, queremos, de alguma forma, alcançar os nossos objetivos, não é verdade? É tirar uma carteira de motorista, é passar de ano, passar na prova. Seja qual for o seu objetivo, todos nós temos esse interesse, queremos alcançar aquilo que nós desejamos. E aí, por exemplo, pode ser objetivos pessoais, profissionais. Mas a verdade é que todos nós temos objetivos, metas, todos nós temos alvos. O título da mensagem nos fala que a motivação que nós temos que ter é a motivação que vem de quem, irmãos? Do alto, tá com L, tá? Tudo maiúsculo, A-L-T-O. Quem é essa motivação? É o próprio Deus. A nossa motivação precisa vir de Deus. E agora, irmãos, pensando sobre motivação, faço uma pergunta para vocês, o seguinte: é possível que muitas pessoas, elas, vamos colocar assim, tenham uma pergunta retórica, né? Ela tem uma motivação errada, sim ou não, né, irmãos? É uma pergunta retórica, então existe motivação errada. E, às vezes, essas motivações não são as melhores. Às vezes você está ali, por exemplo, motivado com algo, só que a sua motivação não é a melhor. O que é motivação, irmãos? Só para voltar. É o quê? É aquele impulso que está dentro. A motivação é aquele impulso que está dentro de você. Pela manhã, conversando com alguns irmãos, se disse o seguinte: meu carro pode furar o pneu, o carro de alguém ali furou o pneu. E ali, vamos colocar aqui, o carro do Zacarias furou o pneu. E alguém vai lá te ajudar a trocar o pneu do carro. É bom demais, não é? Você não tem que pegar o macaco ali alguém te ajudar a trocar o pneu, não é bom? Dá para ouvir? Entendeu, Zacarias? Digamos que seu carro furou o pneu. E alguém vai lá te ajudar. É Marildo, né, Marildo? Marildo vai lá ajudar, tá ali, né, o Claudinei. E chega mais uma pessoa para ajudar. Receber ajuda é bom demais, não é, irmão? Não é algo bom?
Agora deixa eu te falar uma coisa seguinte. Pode alguém ir lá ajudar o carro do irmão, né, ajudar o irmão a trocar o pneu do carro, mesmo sendo uma ação boa, só que com um sentimento errado no coração? Pode acontecer isso? Por exemplo, eu posso ir lá trocar o pneu do carro do irmão, mas com a motivação de quê? De querer ser visto por alguém, de depois jogar na cara dele, de me exibir. Então, as motivações no coração, elas são importantes serem definidas. E lá em Salmos, como nós falamos aí, capítulo 139, versículo 23 a 24. Salmo 139, 23 a 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista ele diz o seguinte, que ele mesmo reconhece que dentro do coração dele pode haver motivações erradas. Eu posso cantar, tocar, pregar ou fazer qualquer coisa para Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz o seguinte, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para o quê? Para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que muitos um dia chegarão a Jesus e falarão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus vai falar o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu acredito que é por causa da motivação que está dentro do coração, que gerou outras coisas e muitas outras coisas mais, pecados. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 ao versículo 10. Jeremias ele diz o seguinte, Jeremias 17, 9 a 10. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que diz? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Vamos lá? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, versículo 9, Luiz, por favor. O que diz, irmãos? Que o nosso coração, ele é o quê? É enganoso. Então, você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar aqui nessa noite com alguma motivação errada. Ou você já pode ter estado aqui em qualquer lugar com a motivação. Se eu, por exemplo, como pastor, pregador da palavra de Deus, servo de Deus, começar a servir a Deus com motivações erradas, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta. Eu vou explodir. Lembra a Bíblia quando Jesus diz que vinho novo se coloca em vasilha nova e remendo novo em roupa nova? Detalhe, para quem conhece, sabia que existia um processo de fermentação, que o suco de uva era colocado dentro de uma vasilha de couro e fechava aquela vasilha. E o que acontecia, irmãos? O processo de fermentação esticava aquele couro e o couro ficava esticado. Para colocar um novo suco de uva, ela iria passar de novo por um novo processo de fermentação. Só que a vasilha, ela já havia o que, irmãos? Se expandido ao máximo. Ela já era uma vasilha velha. Ok? Então, o vinho novo não caberia dentro daquela vasilha nova. E vamos falar aqui, esse vinho novo é o que, irmãos? É o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para nós. E a vasilha, seja ela velha ou seja ela nova, somos nós. Que tipo de vasilha você seria nessa vasilha de couro? Uma vasilha velha ou uma vasilha nova? Então o que acontece? Quando uma pessoa começa a ir para Cristo e ela mantém os velhos hábitos, os costumes do passado, o que Deus está ensinando para ela não é compatível com
a vida que ela ainda vive. Ela precisa mudar, ela precisa se transformar em quê? Em uma nova vasilha. Remendo de roupa nova em roupa nova, não em roupa velha. Por quê? Porque as roupas antigamente eram roupas também bem diferentes da roupa que nós usamos. Diz que essa roupa nossa aqui é descartável em relação à roupa daquela época. Ok? Aquelas roupas daquela época eram roupas pesadonas. Aquela roupa que quem conhece aí de costura, igual a irmã fez uma reforma aqui na capa do violão, né, irmã? Você chegou a fazer? Tem que tingir, né? Era a roupa... É tingir que fala? Cingir, né? Cingir, desculpa. Cingir, Não sou costureiro, não. Cingir, Depois vocês colocam aí na... Sou costureiro. Mas a ideia é o seguinte, não tinha como fazer isso. O tecido ficava podre. Você pegava um pedaço de pano novo e colocava naquela roupa, não dava, costurava, aquele negócio ficava... rasgava de novo. Então, em outras palavras, a nossa vida com Deus, ela não se condiz com a vida do passado. Então, a motivação, irmãos, ela precisa vir do alto. Igual eu falo para os irmãos, se eu cantar porque eu quero me exibir, se eu pregar porque eu quero me exibir, se eu estou fazendo algo mais para mostrar que eu sou melhor que o irmão, que eu estou com raiva de alguém, se eu venho com alguma coisa no meu coração e não deixar isso ser trabalhado, vai chegar a hora que essa vasilha vai explodir. Em Atos capítulo 8, nos conta uma história de um homem que ele ajuda dessa maneira. Judas, por exemplo, já dei o exemplo para os irmãos, que Judas foi um homem que tentou seguir Jesus, mas ele continuou no pecado. Judas andou com Jesus, mas a Bíblia mostra que Judas, irmãos, ele roubava o dinheiro daquilo que era do grupo dos discípulos. E no final da vida de Judas, ele traiu Jesus com o quê? Com dinheiro. Você entendeu? 3 anos ali, supostamente, 2 anos e meio, 1 ano e meio, lá se sabe. Ele teve ali, fazendo o errado, não eliminou aquele pecado. E aquele pecado foi o motivo dele se enforcar. A Bíblia conta a história de um homem chamado Simão. No versículo 9 diz que, Atos 8:9, Luiz, por favor. Atos 8:9 diz que um homem chamado Simão, ele vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade e impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Primeiro versículo, o versículo 9, já fala de um pecado que ele já estava no coração dele. Qual que era o pecado aí, irmãos? Vamos pensar aqui, talvez vaidade, orgulho. Aquela pessoa que se coloca, eu sou muito importante, você sabe com quem está falando, né? Sou poderoso. Então ele já tinha um pecado aqui, até então, menos mal, vamos dizer assim, porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Mas era um tipo de coisa que ele tinha que vigiar. Cada um é tentado na sua área. E essa área aqui, irmãos, ele tinha essa vaidade. Versículo 10. Diz que todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava. O povo, irmãos, chegava a dizer assim, olha, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Versículo 11 diz que eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Outra coisa, ele, pelo que nós observamos aqui no versículo 11, diz que ele iludia as pessoas com a sua mágica. Então, ele, além de ser uma pessoa orgulhosa, ele também manipulava as pessoas. Porque a palavra ilusão, iludido, né, com mágica, ele queria impressionar as pessoas com aquilo. Então, o mágico, irmão, só para vocês saberem, a feitiçaria, ela, na verdade, ela trabalha nessa situação de manipular para que aquilo ali aconteça. Então ele faz isso, ele faz aquilo outro para a pessoa acreditar naquilo. Outro pecado aí que ele tinha,
E, seguindo em frente, no entanto, no versículo 12, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Versículo 13, o que me chama a atenção, irmãos, ali diz que o próprio Simão também creu e foi batizado. Então nós não estamos falando de alguém que não chegou a acreditar na palavra de Deus. Ele acreditou na palavra de Deus. Foi batizado nas águas e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais, milagres que eram realizados. Eu disse aos irmãos que, imagina aqui, irmãos, um alvoroço, alguém de Deus, do bem, chega aqui, falando que vai ministrar a cura, que vai abençoar, não tem pacto com o inimigo, irmão, é coisa de Deus mesmo, coisa boa. Quem é que não vai querer, irmãos? Está aleijado, está doente, está cego, o cego vai querer enxergar, não é verdade? O que está doente vai querer ser curado, não é verdade? Assim não. Então era esse movimento que estava acontecendo naquela cidade de Samaria, naquela região. Aquele homem, Filipe, que estava sendo usado por Deus ali pregando o evangelho, as pessoas estavam alegres, contentes. Então é muito comum esse clima de novidade, aquela quantidade de pessoas, opa, eu quero. E aí Simão ficou maravilhado. Simão queria aquilo também. Irmãos, coisa boa, irmãos, todo mundo quer. Coisa boa mesmo, sem falar de coisa ruim. Mas... E aí, aqui diz o texto que ele ficou ali observando. Ficava encantado ali, maravilhado. Não sei, versículo 14 diz que quando os apóstolos, versículo 14 diz que quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que aquela cidade havia aceitado a palavra de Deus, então eles enviaram para lá quem? Pedro e João. Versículo 15. E diz o texto que quando chegaram lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pode ir passando. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17 diz que então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Irmãos, algo maravilhoso, o povo já tinha batizado nas águas e agora era um momento de enchimento do Espírito Santo. Sabe, está ali o texto mostrando que eles iam ser cheios do Espírito Santo. E eu falo para vocês essa noite, irmãos, quem é aqui que quer ser cheio do Espírito Santo, amém? Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa forma de falar, de viver, de conduzir é totalmente diferente. Aí eu pergunto para você sobre motivação. Pode uma pessoa querer ser cheia do Espírito Santo, mas a motivação do coração dela não ser a correta? Pode acontecer de uma pessoa falar que quer ser cheia do Espírito Santo e a motivação está errada? Sim ou não? É feio dizer isso, né? Se perguntar. Se você falar que pode acontecer e que é verdade, às vezes uma pessoa ela quer ser cheia do Espírito Santo, mas tem alguma coisa de errado no coração dela. Mas como pode, pastor, ser cheio do Espírito Santo é algo tão bonito? Ser cheio do Espírito Santo, Deus vai usar você tremendamente. Amém, é isso mesmo. Mas se a sua motivação estiver errada, a vasilha vai explodir, você não vai dar conta. Vai chegar uma hora que vai romper e você não vai seguir em frente. Aí o fardo vai ficar muito cansado para você seguir em frente. O que nos dá força para continuar, irmãos, é a motivação que vem do alto, quando nós estamos caminhando corretamente. Quando nós começamos esse trimestre, lá em Hebreus 12, versículo 1, falando, irmãos, da corrida que Deus nos propôs a correr. A corrida que Deus nos propôs a correr. O autor de Hebreus diz, olha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmãos, no caso de Simão, naquele momento, Simão tinha algo no coração dele que atrapalhava ele. Imagina, irmãos, quando fala algo que envolve, é como se você tivesse amarrado com a corda, sabe, igual uma múmia amarrado, ali, com um pano. É isso que ele está querendo dizer. E ele fala o seguinte, se você quiser seguir em frente, você precisa tirar isso da vida de vocês. Me ajuda aí, amor. 1 Coríntios 15, 58, não é isso?
1 Coríntios 15, 58. Uma das últimas mensagens que foram pregadas também aqui. 1 Coríntios 15, 58. Ali fala sobre a importância de nós nos mantermos firmes na fé em Cristo Jesus, dedicados à obra de Deus. Então não basta, meus irmãos, apenas a gente, fazer um dia. Se hoje foi bênção, glória a Deus por isso. Eu todo dia tenho que continuar firme no Senhor, dedicado à obra do Senhor. O nosso trabalho em Deus, ele não é inútil, irmãos. Deus tem o melhor para nós. E ali, quando voltando em Atos capítulo 8, no versículo 18. Atos 8, 18. Que vendo Simão, que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu o que, irmãos? Dinheiro. Ou seja, ele ainda não havia compreendido a importância de viver uma vida com Deus. Irmãos, o que ele já tinha no passado? Ele se considerava muito, ele se dizia importante. Não eram as pessoas, não. Ele se dizia, olha, eu sou, ele dizia. Outra coisa, ele iludia as pessoas. Só que ele teve um encontro com Jesus e mesmo assim ainda, irmãos, que nós chamamos de processo de santificação. Uma vez que você entrega seu coração para Jesus, você precisa continuar sendo moldado. Eu preciso continuar sendo moldado. Até a volta de Cristo. Lembra de Pedro, irmãos? Era Pedro que conversava com ele aqui. Pedro tinha tanto discernimento espiritual, lá em Atos capítulo 5, que Deus, certo momento, irmãos, revelou a Pedro, através do Espírito Santo, que Ananias e Safira havia pecado contra Deus. E por causa de uma mentira, o casal morreu. Estavam num culto talvez semelhante a esse aqui, né? Eu creio que muito mais poderoso ainda, né? Pela busca que eles tinham intensa com Deus. Caíram mortos aqui na frente, porque eles mentiram, por causa de uma mentira. E esse mesmo Pedro, que era usado por Deus, Deus revelou o que estava no coração, e Deus pode nesse momento revelar o que está no seu coração. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus está revelando no seu coração, olha, você tem que começar a entender que se você não mudar, não vai dar para você seguir em frente. E ali, naquele momento, versículo 19, ele diz, Simão, né? Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20, Pedro respondeu, morra, né? Ou pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Versículo 21 diz, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, outra coisa, irmãos, que Deus revelou na vida de Simão. Simão, ele não tinha um coração reto diante de Deus. Essas coisinhas são as coisinhas que muitas vezes passam desapercebidas. Eu estou aqui pregando, irmãos, e às vezes eu posso talvez simular que eu estou bem, que eu não estou com raiva de alguém, que não sei o quê. Às vezes pode ter algo no meu coração que precisa ser trabalhado. É claro que nós temos nossos desafios, às vezes tem conta para pagar tudo, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de algo, um sentimento que seja pecaminoso. E a Bíblia diz, irmãos, Deus naquele momento revelou que o coração de Ananias era um coração, irmãos, que não tinha honestidade, ok? Quando ele fala, olha, você não é reto, ele está dizendo o seguinte, olha, Ananias, ou Simão, né? Desculpa, irmãos. Simão, você não é honesto, você não é justo, você não é verdadeiro, tem mentira aí dentro de você. Tem coisa errada aí. E outra coisa, ele diz o seguinte, versículo 22, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está o quê? Cheio de amargura e preso ao pecado. Então Deus foi revelando
que havia amargura no coração, cheio, não era pouca não, tinha muita amargura. Hebreus 12:1 diz que nós precisamos o que, irmãos? Lançar fora, né, as coisas ruins. Lá em Hebreus 11 também, fala que a raiz de amargura o que? Contamina a muitos. E não tem como, irmão, seguir em frente com a motivação errada. Não tem como seguir em frente se o meu coração não está sendo verdadeiro diante do Senhor. E é por isso que a gente para no caminho e às vezes desiste. E eu creio que Deus não quer isso para você. Ele quer que você siga em frente, siga para o alvo e vamos caminhando, irmão. Tá calor, tá frio, tá sol, tá chuva, tá difícil, tá fácil, vamos caminhar. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Naquele momento, Deus mostrou o que estava no coração daquele homem. E voltando nos Salmos, quando o salmista diz, ele pede a Deus lá em Salmo 139, vê se há em mim alguma coisa que te ofende. É porque às vezes nós não estamos enxergando, irmãos. Nós não estamos conseguindo enxergar, às vezes, aquilo que está nos atrapalhando. E vai caber você nesse momento de lutar contra isso daí. E falar o seguinte, Senhor, eu quero sempre estar motivado com a motivação que vem do alto. A motivação que vem de Deus. Irmãos, hoje Deus nos chama para agirmos com integridade e largarmos, largar fora, né, tudo aquilo que nos prende. Esse é o renovo de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Quero te convidar os irmãos do louvor, os irmãos da ceia também, que vai ajudar a gente daqui a pouco. E falar para você o seguinte, olha, tem um corinho que diz, né, que Jesus Cristo mudou o meu viver, né? Ele fala que Ele mudou o meu viver. E essa mudança é uma mudança constante. Você consegue identificar algo no seu coração que precisa ser tirado, arrancado? Vamos colocar diante de Deus. Irmãos, enquanto nós não fizermos isso, não tem como a gente fluir mais no poder de Deus. Deus quer fazer algo maior na sua vida. Amém? Convidar os irmãos do louvor. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que quando nós também nos encontramos na presença de Deus, quando nós participamos da ceia do Senhor, é o momento dele revelar quem nós somos de verdade. Eu citei alguns domingos atrás, dizendo que quando Moisés ele teve um encontro com Jesus, com Deus, né? Moisés teve um encontro com Deus na sarça. O que Deus falou, né? Para tirar as sandálias do pé, que aquilo ali era um lugar santo. E Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, Isaías reconheceu que ele era pecador. Quando a gente se encontra com Deus, Ele nos revela quem nós somos de verdade. O caráter nosso é revelado quando estamos diante de Jesus. E Ele nos oferece, irmãos, também uma nova aliança, tá? Ele nos oferece algo novo, em nome de Jesus.